Olá, aqui é Paulo César. Existem crenças limitantes conceituais ou conceitos limitantes. A grande diferença é porque dessas crenças limitantes conceituais ou conceitos limitantes são como sementes e quando elas brotam, nasce dela um monte de crençazinhas limitantes. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso, como a vida é. E meta logo o dedão no like, veja se você está inscrito e não esqueça de deixar um comentário no final e compartilhe esse vídeo. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Ontem eu publiquei 2 vídeos, um foi esse aqui. E abaixo desse vídeo teve um comentário muito interessante. E eu quero comentar esse comentário, porque dentro dele existe uma crença limitante conceitual. Então vamos lá. A pessoa disse assim: é por isso que as tradições dizem para ser como uma criança, não confundir com ser infantil. Você simplesmente deixa sua parte criança mágica segurar sua mão e guiá-lo. Quando você pega um comentário como esse, você quer passar ele pelo crivo do entendimento, você tem que fazer algumas perguntas. A primeira delas é logo no início, não é? Ela diz assim: é por isso que as tradições dizem. E aí, isso é uma forma de hipnose, porque você coloca um argumento de autoridade. As tradições dizem. E a primeira pergunta que você precisa fazer é: que tradições? É a mesma coisa que você dizer assim: a ciência diz, né? Que ciência? Que cientistas? Que trabalhos científicos? Que pesquisas demonstram isso? Não é? As pessoas estão falando. Sempre que me dizem isso, eu digo: quem? Não, as pessoas. Eu digo o nome de uma. Não, as pessoas. As pessoas ficam muito irritadas quando você faz esse tipo de pergunta, porque normalmente cola. E quando não cola, aí o castelo todinho desmorona, né? E elas estão observando o castelo do conceito limitante delas desmoronar, e aí elas irrita bastante, né? As pessoas às vezes elas ficam bastante irritadas comigo quando entram com esses conceitos, e eu faço essas perguntas simples, mas não é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Vamos seguir adiante. Aí ela diz assim: dizem para ser como uma criança, não confundir com ser infantil. Aí eu fui no dicionário, e no dicionário tem assim: infantil, adjetivo de 2 gêneros, e a primeira definição é relativo ou apropriado à infância ou às crianças. Ou seja, infantil e ser como uma criança são sinônimos, né? Uma criança é por natureza infantil, ok? E uma pessoa infantil está se comportando como uma criança. Então, você vê como nós muitas vezes falamos sem analisar, porque são crenças e conceitos limitantes que nós temos. Mas esse vídeo também não é sobre essa parte. Agora nós vamos entrar na parte real. E ela diz assim: você simplesmente deixa sua parte criança mágica segurar sua mão e guiá-lo. E é aí onde está o conceito limitante perigoso. Porque isso é uma crença, um conceito que tem sido muito difundido. E muito provavelmente você já aderiu a isso, né? A criança interior. Deixe sua criança interior guiar você, né? Cuide da sua criança interior. Se dedique à sua criança interior. Cure sua criança interior. Não é? Na realidade, uma criança, ela não é guia. Uma criança, ela precisa de disciplina, ela precisa de horários,
ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho, de amor, ela precisa de proteção e ela precisa ser guiada e orientada. É isso que uma criança precisa, para que ela seja uma criança saudável, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, e para que ela cresça e se torne um adulto saudável emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Ela precisa ser guiada. Então, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você pare e ponha à prova. Observe na sua vida e na vida das pessoas. Qualquer situação onde a criança é o reizinho ou a rainhazinha, onde ela decide, onde ela é a guia, você vai encontrar uma família, uma casa, um relacionamento muito problemático. Tanto para os adultos envolvidos, quanto para a criança. Tanto no momento, porque ela não está recebendo o que ela precisa, que é ser guiada, ser orientada, ser cuidada. Ela não está recebendo a disciplina que ela precisa, ela não está recebendo o cuidado que ela precisa, a proteção que ela precisa. Então, ela não é uma criança feliz. E, possivelmente, vai ser um adulto com problemas. Observe, olhe, ponha à prova o que eu estou lhe dizendo. Então, não deixe, como diz aqui no comentário, você simplesmente deixa sua parte criança mágica segurar sua mão e guiá-lo. Criança mágica, criança interior, criança nenhuma deve guiar a sua vida. Essa criança dentro de você, bem ou mal, ela deve se tornar um adulto. Agora, quem deve guiar a sua vida? Eu vou consertar essa frase para você. Você simplesmente deixa Deus segurar sua mão e guiá-lo. Você simplesmente segura na mão de Deus e deixa Deus guiar você. Aí sim, você está indo pelo caminho que vai lhe levar a algum lugar muito, muito bom. Tá entendendo? Algumas pessoas vão fazer um comentário assim, mas Paulo César, na Bíblia diz que devemos ser como crianças, não é? Por exemplo, em Marcos, capítulo 10, versículo 15, diz assim: em verdade vos digo, Jesus diz, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí as pessoas sempre dizem assim, tá vendo? Devemos ser como criança. Se você for na tradução do grego, se você for no grego original, você vai perceber que o que está escrito aqui na realidade é quem não receber o reino de Deus como se o reino de Deus fosse uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então você não deve ser como uma criança para receber o reino de Deus. Você deve receber o reino de Deus como se o reino de Deus fosse uma criança. E como é que você recebe uma criança? Com todo cuidado. Uma criança precisa de cuidado. Sim ou não? Então, o que está escrito na Bíblia e
interpretação que as pessoas dizem? Não. Não estão batendo. Na hora que você vai para o original, aí você encontra a falha, né? Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como se este fosse uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É isso que está escrito lá no grego. Então, é isso aí. Segure na mão de Deus e deixe Deus guiar você. Na hora que você tem uma criança interior, mágica, de qualquer tipo, guiando sua vida, olhe onde você está. Nós estamos cada vez mais infantilizados, não sérios. É por isso que nós temos tanta dificuldade para soltar. Porque na hora de soltar, ao invés de nós soltarmos o ego infantil, birrento, né? Que está esperneando como uma criança, berrando, porque eu quero. Ao invés de você soltar esse ego, você está completamente identificado com ele. Mas se coloque presente. E pegue esse ego, que é o que muita gente chama de criança interior, e solte esse desejo de aprovação, controle e segurança. Aí você vai chegar a algum lugar. Segure na mão de Deus. Beijo para você, Deus te abençoe, deixe seu like, deixe seu comentário e veja se você está inscrito.